E aí, crianças, como vocês têm passado esses dias? Acabaram as férias? Vocês ainda estão em casa, né? A gente ainda está em casa, mas acabaram as férias, voltaram as aulas, ainda que numa nova sistemática, a gente vai se acostumando. Eu não digo que volta ao normal, e esse não deve ser o nosso novo normal, porque a gente já tem em mente que essa é uma situação transitória, tá? É temporário. Esse é o nosso novo normal temporário, é uma situação transitória, não é permanente, tá? Mas tudo indica que a gente vai seguir usando esse modelo por algum tempo, alguns dias aí, até que tenhamos uma nova perspectiva de volta, enfim. Mas então vamos lá. O objetivo da primeira unidade desse nosso segundo bimestre é estudar as independências na América Espanhola. Mas tem que ficar mais ou menos claro por que a gente chegou até aqui. E por que isso nos interessa agora nesse momento específico. A gente viu ainda no ano passado, ou nos assuntos anteriores, que a gente situou o início do iluminismo mais ou menos entre os séculos 17 e 18. E aí eu vou tentar seguir uma listinha, uma ordem mais ou menos cronológica para a gente só cobrir esse tempo da história e situar o interesse do nosso ponto de estudo agora. Então, o iluminismo surgiu entre os séculos 17 e 18, aquelas ideias de libertação, de liberdade, igualdade, melhoria das condições de vida da população, acabar com o antigo regime, dar melhores condições para a burguesia nascente, que vinha crescendo desde o fim da Idade Média, lembram? E aí a gente já está na Idade Moderna. Então, no início do século XVII foi que a Inglaterra começou a mandar os seus colonos, os seus navios, para colonizar a América do Norte. Ela saiu bastante atrasada em relação a Portugal e Espanha, que chegaram na América primeiro e tomaram a porção do seu interesse para si. Então, os Estados Unidos eles se contentaram com o pedaço que lhes coube, né, que sobrou na América do Norte, porque a América Central, as Antilhas e a América do Sul já tinham sido tomadas por Portugal e Espanha, pela França em alguns momentos. Então, a Inglaterra ela estendeu o seu espaço de dominação nas Américas na costa atlântica, quer dizer, para vocês vai estar aqui na costa atlântica da América, num território que a gente vai separar em dois, as colônias do Norte e as colônias do Sul. As colônias do Norte, e eu estou falando isso porque interessa para a gente fazer uma certa distinção entre o modelo de colonização na América do Norte e na América Latina. Porque a gente tem uma caracterização vigente, corrente, que diz, ou que separa os modelos de colonização em modelo de exploração e modelo de povoamento. E é comum, característico, dizer que os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento, como se a intenção era simplesmente mandar a galera para lá para construir um país livre e independente. Não, gente, não. Todos esses movimentos coloniais, de expansão colonial com pretensões de imperialismo, eles visavam o lucro, o enriquecimento da metrópole. Acontece que o processo com os Estados Unidos foi bastante diferente, até por causa dos problemas internos da própria Inglaterra. E foi aí que eu me detive, né? Mesmo nessa colonização inglesa na América do Norte, teve diferenças do posicionamento da Inglaterra em relação às suas colônias, porque as colônias do Norte elas tinham um clima muito parecido com a própria Inglaterra. Era mais frio, o solo era parecido, então as condições físicas e geográficas eram muito parecidas com a Inglaterra. Então eles não iam buscar nada que eles já não tivessem na América do Norte. Quer dizer, nas colônias do Norte da América do Norte. Agora as colônias do Sul, elas já estavam mais próximas do Equador, já tinham um clima mais quente, mais parecido com o da América Espanhola em geral e do Brasil, e muito diferente do que tinha na Inglaterra. Então, das colônias do Sul, dava para implantar um modelo de exploração mais parecido com o que nós tivemos na América Latina. E isso vai gerar consequências bastante drásticas mais para frente.
principalmente, então foi implantado principalmente no sul a plantação em larga escala de tabaco e algodão. Algodão para suprir a indústria têxtil na Inglaterra. Lembrem-se que nesse século 17 e 18 está começando a se desenvolver, ou começando a dar os primeiros passos, a Revolução Industrial na Inglaterra. Lembrem-se ainda mais uma vez que o modelo de monarquia absolutista na Inglaterra começou desde muito tempo atrás a implantar os cercamentos. Lembram o que eram os cercamentos? Expulsar a população do campo das terras comunais e passar a propriedade delas para a burguesia, para aumentar a produção da terra, fazer suas indústrias, enfim. E a primeira indústria em larga escala que nasceu e se desenvolveu na Inglaterra foi a indústria têxtil, que precisava de matéria-prima. Matéria-prima para a indústria têxtil é algodão, que foi ser produzido em larga escala lá na América, né? Nas colônias do sul da América do Norte, para abastecer a nascente indústria têxtil na Inglaterra, que vai poder efetuar a sua revolução industrial desde meados do século XVIII. Então esse é um processo que vai caminhando, ele se estende, ele é bastante longo. E por que a Inglaterra teve uma relação bastante diferente, diversa da relação da Espanha ou de Portugal com as colônias na América? Porque a Inglaterra estava passando por um turbilhão internamente, que a gente vai identificar com as revoluções inglesas. Primeiro teve a Revolução Puritana, de 1640 a 1649, de uma troca de monarquias. Teve um período de república, governado pelo Oliver Cromwell, que acabou em 1658. Portanto, já estamos caminhando da metade para o fim do século XVII. Aí, em meados do século XVII, 1651, ele publicou os Atos de Navegação. Lembram que eu mencionei sobre isso? Vai ser muito importante, vai ser crucial para estabelecer, para consolidar o poderio naval, marítimo da Inglaterra no mundo inteiro, desse momento em diante. Então, em 1688 aconteceu a Revolução Gloriosa, que restaurou a monarquia, mas uma monarquia num modelo diferente do que vinha até então. Não era mais uma monarquia absolutista, era uma monarquia em novos moldes, uma monarquia parlamentarista, na qual o rei existe, mas não governa. Quem governa é o parlamento, são os ministros. Isso marca o fim do absolutismo na Inglaterra e a ascensão da burguesia. Essa burguesia que vai se consolidando cada vez mais e vai moldar, vai dar forma da Revolução Industrial, que se deu na Inglaterra primeiro no mundo inteiro, e dali ela se espalhou para o restante. A gente vai localizar a Revolução Industrial no tempo, mais ou menos de 1760 até 1860. Ela vai demorar aí uns 100 anos para se consolidar com maior robustez. Seguindo a nossa linha cronológica, a gente vai ter a independência dos Estados Unidos em 1776, finzinho do século XVIII, inspirada por ideais iluministas do século anterior. Na sequência da independência dos Estados Unidos, a gente tem a Revolução Francesa, de 1789 até 1799, seguida de perto pela Era Napoleônica, que vai até 1815, e aí então a gente começa a falar dessas independências na América Espanhola. Por quê? Porque tudo isso que eu acabei de falar teve influência direta ou indireta sobre essas próprias independências. A gente começa a falar de uma colonização da América Espanhola desde o finalzinho do século XV, quando Cristóvão Colombo saiu da Espanha, chegou nas Antilhas, na América Central, e aí empreendeu a conquista do México, e aí dali foi tomando todas aquelas civilizações ameríndias pré-colombianas que nós já estudamos. A colonização empregada na América Latina, ela se desenvolveu com um contato muito mais íntimo, muito mais próximo, para bem ou para mal, com as suas metrópoles na Europa. Tanto a Espanha quanto Portugal, eles tinham muito mais contato com as colônias na América do que a Inglaterra com os Estados Unidos.
Até por isso que os Estados Unidos proclamaram a sua independência antes dos demais. Então, está exposto mais ou menos o que é as razões da distinção dessa tipificação entre colônia de povoamento e colônia de exploração. A rigor, todas elas são colônias de exploração. A metrópole não tem interesse numa colônia de povoamento. Para povoar, ela tem o seu próprio território. Ela vai conquistar, dominar outras colônias para explorar e enriquecer. A diferença do modelo empregado nos Estados Unidos e no restante da América é que a Inglaterra não estava com cabeça para se preocupar, para participar efetivamente dessa exploração colonial na América. Ela tinha outros problemas para resolver. E isso é bastante legítimo, visto que a gente viu que a Espanha demorou mais para se lançar as grandes navegações, saiu depois de Portugal, porque tinha que arrumar, tinha que botar a ordem em casa antes, né? Ela estava muito mais preocupada com a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Muito bem, mas isso é coisa que a gente já conversou. Na América Espanhola, que é objeto de estudo dessa nossa primeira unidade da segunda apostila. Então aqui foi implantado o modelo típico de exploração colonial, uma colônia de exploração, que visava única e exclusivamente o enriquecimento da metrópole através do monopólio comercial por meio do Pacto Colonial, que a gente já conversou, não conversou? O Pacto Colonial era aquela obrigatoriedade de comercialização das colônias exclusivamente com a metrópole. Então, a colônia só pode comprar itens da metrópole, que vai vender pelo preço que ela quiser, e só pode vender itens para a metrópole também, que vai comprar esses itens pelo preço que ela quiser. Então, os preços e as condições comerciais, quem estabelece é o chefe, é a metrópole. E a colônia está obrigada nesse comércio. No século XVIII começa a se desenhar uma crise do sistema colonial implantado na América Latina. Por que essa estrutura colonial começou a declinar? Porque a elite colonial estava começando a enriquecer. Mesmo que o objetivo da colonização na América fosse enriquecer a metrópole, a elite colonial que estava aqui, que se estabeleceu aqui, já está aqui faz alguns anos, né? Então cria laços com o ambiente. E essa elite estava começando a enriquecer e começou a questionar o sistema de dominação. Para além disso, com a Revolução Industrial, a Inglaterra tinha interesse no mercado americano que estava fechado por causa do Pacto Colonial. As colônias espanholas não podiam fazer comércio com a Inglaterra porque elas estavam obrigadas com o comércio com a Espanha e o Brasil com Portugal, respectivamente. Para além disso, a disseminação dos ideais iluministas, até pelo exemplo da independência dos Estados Unidos, de libertação, de igualdade, favoreceram esses movimentos de independência pela América Latina. Além do mais, com a Revolução Francesa, percebem como a gente está mencionando todas essas coisas que a gente estudou até aqui, que eu mencionei no começo do vídeo, elas têm uma relevância, um impacto direto sobre essas revoluções de independência. A gente vai ver com mais detalhes, né? Eu não estou falando delas propriamente ainda, mas é sobre elas que a gente vai falar. Então, com a Revolução Francesa, na realidade, com a Revolução Francesa, que deu lugar, abriu as portas ao Napoleão, ele, naquele processo de dominação e que ele varreu a Europa toda, né? Ele invadiu Portugal e Espanha, como eu até já comentei com vocês. E ele prendeu o rei da Espanha e botou o irmão dele no lugar para governar a Espanha. Então, indiretamente, as colônias espanholas passaram para o bolso dos franceses. E muitos dos colonos espanhóis aqui na América não concordaram com isso. Até existia um sentimento de lealdade para com o rei, para com a monarquia, a religião e tal. Só que eles respeitavam, eles aceitavam a dominação do rei espanhol, do seu rei legítimo. Agora, um usurpador, um francês que tomou o trono espanhol, isso não, isso eles não aceitavam. Então não, gente, se é assim não vai rolar. Então, todas essas coisas, elas contribuíram
para a disseminação das independências pela América Latina. E aí, nessa unidade, então, ela é bastante grande. Eu acho que eu vou fazer só uma introduçãozinha de cada um desses assuntos. Eu vou dar um panorama geral sobre eles e vocês vão pesquisar sobre essas coisas e vão falar para mim, tá? Até para eu poder atribuir alguma nota para vocês através desses trabalhinhos, né? E vocês vão pesquisando, é muito melhor, vocês aprendem muito mais fazendo um trabalho autônomo sobre essas coisas do que com aula expositiva. Porque vocês precisam ter um posicionamento ativo em relação a isso. E não só ficar ouvindo, recebendo essas informações de forma passiva. Eu já falei isso algumas outras vezes, talvez já tenha mencionado até com vocês mesmos. Enfim, eu vou mandar esses trabalhos para vocês fazerem. E aí então, tudo dentro dessa primeira unidade, ainda dentro dessa primeira unidade, a gente vai estudar os processos de independência do Haiti, do Peru, do México, de Cuba, de Porto Rico e do Uruguai. Intercalando com as... Eu não falei para vocês, né? Eu falei para todo mundo, não falei para vocês ainda. A gente vai ter, uma vez por semana, na sexta-feira, uma aula Tira Dúvida, para a gente se encontrar online, ao vivo, para a gente conversar, para a gente interagir, para vocês fazerem suas perguntas, colocarem suas questões, fazerem comentários, observações, para a gente conversar, tá? Eu com vocês, vocês comigo, vocês consigo mesmo, uma vez que a gente vai estar no mesmo ambiente virtual. Vai ser uma vez por semana na sexta-feira, a gente vai ter uma aula dessa Tira Dúvida que tá marcada já, vai ser no nosso horário de aula, na sexta-feira. Eu mandei uma planilhinha pro Diego, ele deve encaminhar para vocês. E aí, então, nós temos 3 aulas de história por semana, né? 2 aulas serão cobertas por essa videoaula e uma delas, a restante, vai ser a aula Tira Dúvida que a gente vai fazer junto. E toda semana vai ser assim. Então, nessas videoaulas que eu estou mandando para vocês, eu vou tentar trabalhar os nossos assuntos o mais resumido possível, certo? Para a gente não se cansar, para vocês conseguirem entender. Então eu vou trabalhar um assuntinho por vez, para ficar tranquilo de vocês digerirem essas informações. É isso aí. Vão mandando perguntas, vão levantando seus questionamentos, a gente vai conversando, tá bom? A gente se vê.